Você está aqui. E o fato de você estar aqui, neste momento, neste vídeo, buscando isso, já diz muito sobre o que você está carregando. Porque ninguém busca por paz quando está em paz. Você veio porque algo dentro de você está pesado. Porque a sua mente não para. Porque existe uma voz dentro de você que repete, sem descanso, os piores cenários possíveis. Porque você deita e não consegue dormir. Porque acorda e o primeiro pensamento já é de preocupação. Porque às vezes, no meio de um dia comum, o seu coração dispara sem motivo aparente. E uma sensação de perigo iminente toma conta de você, mesmo sem nenhum perigo à vista. Isso tem nome. Chama-se ansiedade. E eu preciso te dizer algo antes de continuar. Você não está fraco. Você não está sem fé. Você não está sendo castigado. Você está humano. E você veio ao lugar certo. Porque existe uma voz mais poderosa do que a voz da ansiedade. Uma presença mais forte do que o medo. Uma paz que não depende das suas circunstâncias, não depende das suas finanças, não depende dos seus relacionamentos, não depende do que vai acontecer amanhã. Uma paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. E nos próximos minutos, vamos juntos ir ao único lugar onde essa paz realmente existe. Não vamos fingir que está tudo bem. Não vamos repetir frases bonitas que soam vazias quando a dor é real. Vamos ser honestos com Deus, completamente honestos, porque Ele já sabe de tudo de qualquer forma. E vamos deixar que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. Então, se você puder, encontre uma posição confortável agora. Se quiser fechar os olhos, feche. Se precisar de luz, mantenha a luz acesa. Não existe jeito certo ou errado de estar aqui. O único requisito é este: esteja presente, esteja disposto. E confie, mesmo que a sua confiança hoje seja do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que isso é suficiente. Vamos começar. Antes de pedir libertação, precisamos ser honestos sobre o que está nos prendendo. A ansiedade é mestre em se disfarçar. Ela raramente aparece como ela mesma. Ela aparece como preocupação legítima, como responsabilidade, como planejamento, como cuidado com as pessoas que você ama. Eu só estou me preocupando porque me importo. Eu só estou pensando nisso porque preciso estar preparado. Eu só estou acordado às 3 da manhã porque sou responsável. E enquanto isso, por baixo de todos esses disfarces razoáveis, a ansiedade vai fazendo o seu trabalho silencioso, roubando o seu descanso, corroendo a sua alegria, estreitando o seu mundo, isolando você das pessoas que ama e colocando entre você e Deus uma parede de ruído que parece intransponível. Então vamos nomear. Vamos chamar pelo nome o que você está carregando hoje. Talvez seja a ansiedade financeira, a conta que vence e o dinheiro que não entra. A sensação de que o chão pode desaparecer a qualquer momento. O medo de não conseguir sustentar a sua família, de não conseguir pagar as contas, de perder o que levou anos para construir. Essa ansiedade tem um peso físico. Ela se instala no peito como uma pedra. Talvez seja a ansiedade nos relacionamentos. O medo de ser abandonado. O medo de não ser suficiente para as pessoas que você ama. A insegurança que faz você reler mensagens em busca de sinais de que algo está errado. A necessidade constante de aprovação que nunca é suficiente, porque mesmo quando as pessoas te aprovam, a voz dentro de você não acredita. Talvez seja a ansiedade sobre o futuro. Você não consegue viver o presente porque sua mente vive permanentemente no amanhã. No próximo mês. No próximo ano. Nos "e se" que se multiplicam sem parar. E se eu perder o emprego? E se a doença voltar? E se o meu casamento não sobreviver?
E se os meus filhos se perderem? E se tudo aquilo que temo realmente acontecer? Talvez seja a ansiedade espiritual. E essa é a que mais dói, porque é a mais solitária. O medo de que Deus não está ouvindo. A dúvida de que suas orações estão chegando a algum lugar. A sensação de que você faz tudo certo. Vai à igreja, lê a Bíblia, ora. E ainda assim sente aquela distância, aquela secura, aquele silêncio de Deus que parece uma resposta em si mesma. Ou talvez seja simplesmente a ansiedade sem rosto, a que não tem causa identificável, a que aparece no meio de um dia normal, de um jantar em família, de uma conversa com amigos, e transforma aquele momento em terror sem explicação, a que faz você se sentir estranho no próprio corpo, a que faz você se perguntar se algum dia vai passar. Qualquer que seja a sua ansiedade, ela é real. A sua dor é real. O seu cansaço é real. E Deus vê. Não apenas vê, Ele se importa. Com uma intensidade que vai além de qualquer amor humano que você já experimentou. Pedro 5,7 diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade. Não a ansiedade que você acha aceitável trazer para Deus. Não apenas as preocupações espirituais. Toda. A financeira, a relacional, a profissional, a de saúde, a sem nome e sem rosto. Toda. Porque Ele tem cuidado de vós. Essa palavra, cuidado, no grego original é melei. Significa que algo importa, que é uma preocupação pessoal, que está no coração. Você importa ao coração de Deus. A sua ansiedade importa ao coração de Deus. Agora, neste momento, com toda a honestidade que você conseguir reunir, traga diante dele o que você está carregando. Não precisa formatar, não precisa ser bonito. Pode ser apenas: Senhor, eu estou carregando isso, e está pesado demais para mim. Ele está ouvindo. A ansiedade tem um sintoma, mas ela também tem uma raiz. E para que a libertação seja duradoura, precisamos ir além do sintoma e tocar a raiz. A raiz da ansiedade, em sua essência mais profunda, é o medo de que as coisas estejam fora de controle e de que ninguém suficientemente poderoso e suficientemente bom esteja no controle delas. É o medo de que o universo seja, no fundo, indiferente à sua existência. De que você seja apenas um ponto minúsculo num cosmos vasto e impessoal, navegando sozinho por uma vida cheia de perigos, sem nenhuma proteção real. É o medo de que, quando as coisas realmente desmoronarem, e uma parte de você está convicta de que vão desmoronar, não haverá ninguém ali para te segurar. Isso não é apenas um problema psicológico, é uma questão teológica. É a diferença entre viver como se Deus existisse apenas no papel, como uma crença intelectual, como uma herança cultural, como algo que você afirma nos domingos, mas que não informa a sua experiência real do mundo. E viver como se Deus fosse real, presente, ativo e pessoalmente envolvido nos detalhes da sua vida. Jesus endereçou esse medo diretamente, num dos discursos mais ternos e mais profundos de todo o Evangelho, registrado em Mateus 6. Ele olhou para a multidão, uma multidão de pessoas comuns, cheias de preocupações comuns, e disse: portanto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? E então ele apontou para os pássaros. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Os pássaros. Criaturas que não têm consciência de Deus, que não oram, que não adoram,
e ainda assim são sustentadas pelo Pai. Com quanto mais cuidado Ele cuida de você, que foi criado à sua imagem, que foi redimido pelo sangue do seu Filho, que tem o seu Espírito habitando dentro de você. E então Jesus faz uma pergunta que precisa ecoar dentro de você. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós? A resposta é: nenhum. Não existe uma única situação na história da humanidade em que a ansiedade resolveu o problema que a causou. A ansiedade não paga contas, não cura doenças, não conserta relacionamentos, não garante o futuro, não protege os filhos, não impede o mal de acontecer. O que a ansiedade faz é roubar o presente enquanto tenta e falha em controlar o futuro. Jesus termina esse ensinamento com uma das frases mais libertadoras da Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. A ansiedade nasce quando invertemos as prioridades. Quando buscamos primeiro a segurança financeira, primeiro a aprovação das pessoas, primeiro o controle das circunstâncias, e tentamos encaixar Deus em algum lugar nessa equação. Quando Deus vem primeiro, quando a nossa identidade, a nossa segurança, a nossa esperança estão ancoradas nele, antes de estarem ancoradas em qualquer coisa que este mundo pode oferecer ou tirar, a ansiedade perde o seu terreno. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, é uma reorientação gradual do coração, mas começa com uma escolha. A escolha de dizer: Senhor, eu vivi colocando tantas coisas antes de Ti. A minha segurança antes de Ti. O meu controle antes de Ti. A opinião das pessoas antes de Ti. Hoje eu escolho Te colocar primeiro. Não porque eu sinto isso ainda com toda a força, mas porque eu escolho isso. E peço que Tu faças o que eu não consigo fazer sozinho. Reorienta o meu coração. Existe um horário particular em que a ansiedade é mais cruel. É à noite, quando o dia termina e o barulho para. Quando as distrações desaparecem. Quando você está deitado no escuro e não tem mais para onde correr, a não ser para dentro de si mesmo. E lá dentro, a ansiedade estava esperando. Ela traz consigo um arquivo completo. Memórias de erros passados que você não consegue desfazer. Preocupações sobre amanhã que você não consegue resolver agora. Conversas que correram mal. Decisões que talvez tenham sido erradas. Relacionamentos que estão fraturados. Sonhos que parecem estar morrendo devagar. E enquanto todos ao seu redor dormem, você está acordado, sozinho com esses pensamentos. Num silêncio que parece amplificar tudo o que você não quer ouvir. O salmista conhecia esse lugar. Ele escreveu com uma honestidade crua que nos alcança através de milênios. De noite, o meu coração medita. Salmo 77:6. E alguns versículos antes. No dia da minha angústia, busco o Senhor. À noite, ergo as minhas mãos sem cansaço. A minha alma recusa a consolação. A minha alma recusa a consolação. Você conhece esse estado? Quando as pessoas tentam te confortar e as palavras delas chegam, mas não entram? Quando a lógica diz que está tudo bem, mas o seu coração não acredita? Quando você tenta lembrar das promessas de Deus, mas elas parecem distantes, como luz vista através de um vidro embaçado? O salmista não fingiu que estava bem. Ele escreveu exatamente o que estava sentindo. E é exatamente por isso que esse salmo sobreviveu milênios. Porque a honestidade ressoa onde a performance não chega. Mas o salmo não termina na angústia. Ele termina com uma virada. O salmista começa a lembrar.
começa a revisitar a história de Deus com o seu povo. E ao lembrar, algo muda. Não as circunstâncias, mas a perspectiva. Meditarei em todas as tuas obras e falarei das tuas realizações. Salmo 77, 12. A memória espiritual é uma das armas mais poderosas contra a ansiedade. Quando a ansiedade tenta te mostrar um futuro cheio de catástrofes, a memória espiritual te ancora no passado de Deus com você. Nas vezes em que Ele abriu um caminho onde não havia caminho. Nas vezes em que você estava no fundo e Ele te levantou. Nas vezes em que você não tinha saída e Ele criou uma que você não via. Ele foi fiel antes. Ele será fiel agora. Ele será fiel depois. Há também uma promessa específica para a ansiedade noturna que precisamos receber. Salmo 127, 2. É inútil que vós acordeis cedo, que vos deiteis tarde, que comais o pão de dores, pois ele concede o sono ao seu amado. Ele concede o sono ao seu amado. Você é o amado de Deus. E o descanso que você precisa, não apenas o sono físico, mas o descanso profundo da alma. É um presente que Ele quer te dar. Não algo que você precisa ganhar. Não algo que você precisa merecer. Um presente gratuito para o seu amado. Se você está lendo isso em uma dessas noites, uma das noites em que o sono não vem e os pensamentos não param, então esta oração é para você agora. Senhor, eu estou cansado. Cansado de lutar contra os meus próprios pensamentos. Cansado de ter medo do escuro. Cansado de estar acordado quando deveria estar descansando. Eu entrego esta noite para ti. Eu entrego esses pensamentos para ti. Eu não consigo silenciar a minha mente, mas tu podes. E eu peço que tu faças isso. Dá ao teu amado o sono. Dá à minha alma o descanso que ela não consegue encontrar sozinha. Paulo escreveu a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão. Pense nisso por um momento. Não de um retiro espiritual. Não de um mosteiro tranquilo à beira de um lago. De uma prisão romana. Um lugar escuro, fedorento, sem conforto, sem garantia de que ele sairia vivo. E desse lugar ele escreveu as palavras que se tornaram o antídoto bíblico mais citado contra a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Vamos desmontar esse versículo, porque cada palavra importa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não é uma reprovação, é uma liberação. Você não precisa mais carregar isso. Você tem permissão de soltar. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica. Em tudo. Não apenas nas grandes crises. Não apenas quando você acha que o assunto é digno de levar a Deus. Em tudo. A preocupação pequena do dia a dia. O pensamento que parece boba demais para orar. A ansiedade que você se envergonha de admitir. Em tudo. Com ações de graças. Aqui está um dos segredos mais contraintuitivos da vida espiritual. Paulo não diz para apresentar os pedidos e depois agradecer quando Deus responder. Ele diz para apresentar os pedidos com ação de graças. Antes da resposta. No meio da espera. Gratidão não como consequência da paz, mas como caminho para a paz. Porque quando você agradece, você está declarando que Deus é bom, que Ele foi bom antes, que Ele será bom depois. E essa declaração, feita com fé, começa a reorientar a sua perspectiva do medo para a confiança. Apresentai os vossos pedidos a Deus. Seus pedidos têm lugar na presença de Deus. Você não está incomodando. Você não está sendo fraco.
Você está fazendo exatamente o que foi convidado a fazer. Trazer o que está pesado para aquele que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E então vem a promessa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Não a paz que faz sentido depois que os problemas são resolvidos. Não a paz que vem quando as circunstâncias melhoram. A paz que excede o entendimento, que existe antes da resolução, que persiste no meio da tempestade, que não tem explicação lógica e por isso mesmo é inconfundível. Quando essa paz chega, você sabe que não veio de você, porque você não seria capaz de criar essa paz dentro de si mesmo. Ela vem de fora, ou melhor, de dentro, do Espírito Santo que habita em você. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. A palavra grega usada aqui para guardar é froureo. Um termo militar, significa guarnecer. Proteger como uma guarnição de soldados protege uma cidade. A paz de Deus não é apenas uma sensação agradável. É uma proteção ativa contra o ataque da ansiedade sobre o seu coração e a sua mente. E essa paz está disponível para você. Agora. Não depois que você resolver tudo. Agora. A condição é simples. Apresente. Traga. Lance sobre ele. Não segure mais. Então vamos fazer isso juntos agora. Pense na sua maior ansiedade neste momento. A coisa que mais tem roubado o seu sono. A sua alegria. A sua presença no momento presente. Segure ela na sua mente por um segundo. Sinta o peso dela. Agora, imagine que você está colocando essa coisa nas mãos de Deus. Literalmente. Como se fosse um objeto pesado que você vem carregando. E você está estendendo as mãos e colocando nas mãos dele. E diga: Senhor, eu não consigo mais carregar isso. Eu não fui feito para carregar isso. Tu disseste que teu jugo é suave e teu fardo é leve. Então eu troco agora. Eu te dou essa ansiedade e eu peço que tu me dês a tua paz. A paz que excede todo o meu entendimento. A paz que não faz sentido dado o que estou vivendo, mas que só pode vir de ti. A ansiedade vive na mente antes de viver no corpo. Antes do coração acelerar, antes da respiração encurtar, antes da sensação de sufocamento, existe um pensamento, uma série de pensamentos, uma narrativa que a sua mente construiu sobre a realidade e que a ansiedade distorceu até o ponto em que o pior cenário parece o mais provável, o perigo parece iminente e a catástrofe parece inevitável. Paulo entendeu isso com uma clareza que a psicologia moderna confirmaria 2 milênios depois. Em Romanos 12:2, ele escreveu: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da mente. A transformação espiritual não acontece apenas no nível do comportamento. Acontece no nível do pensamento, do que você acredita, das histórias que você conta a si mesmo sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre o que o mundo é e sobre o que pode acontecer com você. A ansiedade tem as suas próprias histórias. Elas repetem em loop, com uma convicção que parece inabalável. Isso não vai dar certo. Você não é suficiente. As coisas boas não duram. Você vai ser abandonado. O pior está por vir. Deus não está te ouvindo. E a renovação da mente começa quando você aprende a identificar essas histórias e a substituí-las pelas histórias que Deus conta sobre você. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo fala em demolir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento. Isso é uma imagem militar, um pensamento que está fora do controle, que está destruindo a sua paz, que está mentindo sobre a sua realidade. Esse pensamento precisa ser capturado, identificado, colocado diante da verdade de Deus. Na prática, isso funciona assim. O pensamento ansioso diz: e se eu perder tudo? A verdade de Deus responde: porque Ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. O pensamento ansioso diz: eu não sou suficiente para isso. A verdade de Deus responde: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. 13. O pensamento ansioso diz: o futuro é incerto e assustador. A verdade de Deus responde: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O pensamento ansioso diz: ninguém me entende. Estou sozinho nessa. A verdade de Deus responde: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Isso não é autoajuda, não é pensamento positivo. É o ato de alinhar a sua mente com a realidade que Deus declara, que é mais real do que qualquer realidade que a ansiedade pode construir. Filipenses 4:8 nos dá um mapa para essa renovação. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Não uma sugestão, uma instrução. Porque o que você alimenta na sua mente cresce. E o que você decide não alimentar, murcha. Agora, neste momento, eu te convido a fazer isso. Identifique o pensamento ansioso mais recorrente na sua vida. O que aparece com mais frequência. O que rouba mais a sua paz. E então, pergunte: isso é verdade? Ou é o medo fingindo ser a realidade? E se não for verdade, qual é a verdade que Deus declara sobre aquela situação? Espírito Santo, renova a minha mente. Leva cativo cada pensamento que está mentindo sobre mim, sobre o meu futuro, sobre a tua presença na minha vida. Substitui as mentiras pela tua verdade. E que a tua verdade seja mais real para mim do que qualquer coisa que a ansiedade me diz. Existe um nome que Jesus deu ao Espírito Santo, que é, talvez, o mais pessoal de todos: Paracletos. Em português traduzimos como Consolador, ou Ajudador, ou Advogado. Mas nenhuma dessas traduções captura completamente a riqueza do original. Paracletos significa, literalmente, aquele que é chamado para ficar ao lado. É a pessoa que você chama quando está em apuros. O defensor que fica na sua defesa. O amigo que não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Em João 14, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Eles estavam angustiados, ansiosos, assustados, confusos. E Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. Para sempre. Não temporariamente, não condicionalmente, para sempre. E então Ele disse algo ainda mais extraordinário: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode ter é o sentimento de orfandade espiritual. A sensação de que está sozinho no universo, sem pai, sem proteção, sem ninguém suficientemente poderoso e suficientemente próximo para cuidar de você. A ansiedade, em muitos casos, nasce exatamente desse lugar. Da crença, consciente ou não, de que você é um órfão espiritual.
que quando as coisas ficam difíceis, você precisa se virar sozinho. Que Deus pode existir, mas está distante, ocupado, ou simplesmente não tão interessado nos detalhes da sua vida quanto você precisaria que Ele estivesse. Mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Você tem um Pai. Você tem um defensor. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Não apenas ao seu lado, mas dentro de você. Mais próximo do que o seu próximo pensamento. Romanos 8 nos dá uma das descrições mais íntimas do papel do Espírito Santo na nossa ansiedade. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Existe uma ansiedade que vai além das palavras. Uma angústia que você não consegue articular, que não tem nome, que é tão profunda que nenhuma linguagem humana chega perto de descrevê-la. Você sente, mas não consegue dizer. Você sofre, mas não consegue explicar. O Espírito Santo intercede por você nesse lugar. Quando você não tem palavras para orar, Ele ora. Quando você está tão esgotado que não consegue mais formular um pedido, Ele apresenta ao Pai o que está no fundo do seu coração, em uma linguagem que vai além da linguagem humana. Você nunca está tão exausto que o Espírito Santo pare de interceder por você. Você nunca está tão confuso que Ele pare de te guiar. Você nunca está tão longe que Ele não possa te alcançar. Agora, neste momento, eu te convido a simplesmente reconhecer a presença do Espírito Santo, não como um exercício intelectual, mas como uma realidade. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está ao seu lado. E diga a Ele: Espírito Santo, eu reconheço a Tua presença agora. Eu sei que Tu estás aqui, mesmo quando eu não te sinto. Mesmo quando o medo parece mais real do que a Tua paz. Eu escolho confiar que Tu estás aqui. E eu peço que Tu faças em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Consolida em mim. Defende-me dos meus próprios pensamentos. Intercede por mim quando eu não tenho mais palavras. Eu não sou órfão, sou Teu filho. E eu me rendo ao Teu cuidado agora. A ansiedade vive em 2 lugares ao mesmo tempo, no passado e no futuro. No passado, ela revisita erros, repassa conversas, reaviva dores que deveriam estar curadas, mas que ficaram abertas. Eu devia ter feito diferente. Por que eu disse aquilo? Se eu tivesse tomado outra decisão, hoje não estaria aqui. No futuro, ela constrói cenários, projeta catástrofes, ensaia perdas que ainda não aconteceram. E se isso não der certo? E se eu não conseguir? E se o pior acontecer? E enquanto isso, o presente passa. Jesus disse: não vos aflijais, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu mal. Mateus 6,34. Basta ao dia o seu mal. Isso não é pessimismo. É a constatação de que cada dia tem a sua porção de desafios e que você foi equipado para lidar com os desafios de hoje. Não com os de ontem, não com os de amanhã, com os de hoje. Quando você anseia pelo futuro, você está tentando lidar hoje com uma realidade que ainda não existe. Você está gastando a energia do presente em batalhas do amanhã e ficando exausto, não por batalhas reais, mas por batalhas imaginárias. A tradição cristã contemplativa tem um termo para a prática de voltar ao presente: a presença de Deus. A prática de reconhecer que Deus está aqui, agora, neste momento. Não apenas no passado que você está revisitando, não apenas no futuro que você está temendo. Aqui, agora. O irmão Lawrence, um monge do século XVII,
que passou décadas praticando a presença de Deus nas tarefas mais simples da vida, lavando pratos na cozinha do mosteiro, descreveu como aprendeu a encontrar Deus, não nos grandes momentos espirituais, mas no presente comum de cada dia. O presente é onde Deus está. Ele se revelou a Moisés como eu sou, não eu era ou eu serei. Eu sou. Presente, agora. E é no presente que a ansiedade perde o seu poder, porque no presente, neste momento exato, agora, você provavelmente está bem. Você está respirando. Você está aqui. E Deus está aqui. O futuro ainda não chegou. E quando chegar, Deus estará lá também. Agora, neste momento, eu te convido a um exercício simples, mas poderoso. Preste atenção em 5 coisas que você pode perceber agora com os seus sentidos. O peso do seu corpo na cadeira ou no chão, a temperatura do ar ao redor, um som no ambiente, o ritmo da sua própria respiração, a sensação das suas mãos. Você está aqui, você está presente. E Deus está aqui também. Senhor, eu escolho estar aqui, agora, contigo. Eu solto o passado nas tuas mãos, pois tu redimes o que foi perdido. Eu solto o futuro nas tuas mãos, pois tu já estás lá. E eu escolho estar presente agora, neste momento, na tua presença. Tu és o eu sou. E isso é suficiente. Chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da jornada, porque a libertação da ansiedade não é um evento, é um processo. É uma reorientação gradual do coração, uma renovação progressiva da mente, um aprendizado diário de soltar o que não é seu para carregar e confiar em quem é capaz de carregar tudo. Haverá dias em que a ansiedade tentará voltar, em que o medo baterá a porta novamente, em que os pensamentos voltarão ao loop e as noites voltarão a ser longas. Nesses dias, lembra-se do que aconteceu aqui. Lembre-se de que você trouxe o peso para Deus. Lembre-se de que o Espírito Santo está em você, não como um visitante, mas como um morador permanente. Lembre-se de que você não é um órfão espiritual. Você tem um pai. E volta. Sempre volta. Volta ao silêncio. Volta à oração. Volta ao presente. Volta à presença. Jesus fez uma promessa que eu quero deixar ecoando no seu coração enquanto você termina este tempo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. A minha paz vos dou. Não a paz que depende de circunstâncias favoráveis. Não a paz que o mundo promete e raramente entrega. A minha paz. A paz que existia antes da criação do mundo, que sobreviveu à cruz e ressuscitou no 3º dia, que não pode ser abalada por nenhuma força no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Essa paz é para você. Não para você quando merecer. Não para você quando estiver espiritual o suficiente. Para você, agora, como você está, onde você está, com tudo o que está carregando. Recebe ela agora, não com esforço. Apenas abre as mãos e recebe. E leva essa oração com você, para cada dia, para cada manhã, em que a ansiedade tentar tomar o lugar da paz. Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. E não preciso mais. Tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou vindo. Eu estou cansado. E eu estou confiando na tua palavra. Tira de mim a ansiedade. Coloca em mim a tua paz. A paz que excede todo o meu entendimento. A paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Espírito Santo, fica aqui. Fica comigo e me mostra a cada dia o que é viver livre. Amém. Você não está sozinho.
E a paz que você buscou hoje, ela é real. Ela está disponível. E Ele que a prometeu é fiel para cumprir.